Olá, seja bem-vindo novamente. Hoje vamos falar do 8º capítulo do livro de Jó. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos discursos mais difíceis e reveladores da literatura de sabedoria. A gente está falando da resposta de Bildade a Jó, lá no capítulo 8. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um quebra-cabeça que é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco perturbador. Como é que alguém, partindo de princípios teológicos que parecem corretos, pode chegar a conclusões tão terrivelmente equivocadas e até cruéis? Para guiar a gente nessa exploração, temos uma análise bem detalhada, versículo por versículo, que vai nos ajudar a entender a anatomia desse argumento que, deu tão errado. Vamos primeiro nos situar na cena. Jó acabou de, derramar a alma dele num lamento de cortar o coração. Ele está no fundo do poço. E aí, o amigo dele, Bildade, se levanta para falar. A análise que a gente tem aqui já prepara o terreno, descrevendo a fala dele não como um ombro amigo, mas como uma forte rajada de vento. Quer dizer, ele não ouve a dor do Jó. Ele trata aquilo como um barulho, um monte de palavras vazias que precisam ser caladas por uma tempestade de verdade. O tom já é de confronto desde o primeiro segundo, né? Exatamente. Ele não oferece um momento de silêncio, um abraço, nada. Ele já chega com uma correção. E no versículo 3, ele joga a carta mais forte dele na mesa, a base de todo o argumento, numa pergunta retórica. Ele fala: será que Deus perverteria a justiça? E aqui está a genialidade meio perversa do argumento dele. É uma verdade que ninguém pode atacar. Ninguém que acredita em Deus diria assim: Deus é injusto. Ele estabelece um fundamento com o qual todo mundo, inclusive o próprio Jó, teria que concordar. Certo. É como começar um debate dizendo: o céu é azul. Ninguém vai discordar. Mas isso soa como uma armadilha. Ele está usando uma verdade universal como uma arma para um caso específico, não é? Como ele faz essa transição de uma verdade teológica tão ampla para uma acusação tão pessoal contra Jó? É aí que mora toda a tragédia do discurso. A verdade de que Deus é justo se torna, nas mãos do Bildade, uma fórmula matemática rígida. Tipo, justiça divina é igual a prosperidade para os bons e sofrimento para os maus. Ponto final. Não tem espaço para mistério, para provações, para crescimento na dor ou para a complexidade da experiência humana. Para ele, se a premissa que é Deus é justo é verdadeira e o resultado que é Jó está sofrendo é visível, então a conclusão é inevitável. A causa tem que ser o pecado de Jó. Ele pega uma verdade e transforma num silogismo brutal, sem alma nenhuma. E essa lógica leva ele direto ao que, para mim, é o ponto mais chocante do capítulo inteiro. O que ele diz no versículo 4 é de uma frieza que, é inacreditável. A nossa análise aqui chama de erro grave, mas isso parece até um eufemismo. Sem dúvida. É uma catástrofe de empatia. O Bildade olha para um pai que acabou de enterrar todos os filhos de uma vez só e diz: se os seus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Em outras palavras, eles pecaram, por isso morreram. A culpa é deles. É a aplicação direta e sem dó da fórmula dele. Ele não está só teorizando sobre justiça, ele está de pé sobre o túmulo dos filhos de Jó, explicando por que eles mereceram estar ali. Vamos parar um momento aqui, porque isso é devastador. A gente que conhece o prólogo da história tem essa visão privilegiada. A gente sabe que o Bildade está terrivelmente enganado, factualmente enganado. A morte dos filhos de Jó não teve absolutamente nada a ver com algum pecado que eles cometeram. E saber disso transforma o discurso dele de um simples conselho ruim para uma verdadeira tragédia, né? É a teologia sendo usada como um porrete para ferir um inocente que já está sangrando. Qual o impacto de ouvir uma coisa dessas de um amigo? O impacto é o de transformar o consolo em tortura. O amigo, que deveria ser um porto seguro, se torna mais um dos algozes. E o que é fascinante é que, logo depois dessa acusação monstruosa, Bildade se posiciona como o portador da solução. É o que a gente vê nos versículos 5 e 6. Ele oferece um caminho de volta. Um caminho de volta que soa mais como um ultimato. Ele diz para o Jó buscar a Deus, implorar por misericórdia. O que, isoladamente, até parece um bom conselho. Mas o jeito que ele fala muda tudo. Ele diz que se Jó fosse puro e justo, Deus o restauraria.
A condição tá toda aí, né? Exatamente. Não é uma mensagem de graça incondicional. É um se, então. Se você se purificar, então Deus vai agir. Ele está presumindo a culpa de Jó e colocando todo o peso da restauração nas costas dele. É quase como dizer, olha, boa notícia é que você pode ter tudo de volta. A má notícia é que para isso você precisa primeiro admitir o pecado terrível que eu já decidi que você cometeu e que te colocou aí. A restauração, na visão dele, não é um ato de soberania ou mistério de Deus. É uma transação. Coloca a moeda da confissão na máquina e o prêmio da bênção sai do outro lado, automaticamente. E ele ainda adoça essa pílula amarga com a promessa do versículo 7, de que o futuro do Jó seria grandioso. Mas essa promessa está envenenada pela condição. Depois de fazer essa acusação pessoal e oferecer essa solução condicional, o Bildad parece sentir que precisa de mais autoridade para se escorar. Para onde ele corre? Ele corre para a tradição. A partir do versículo 8, ele muda de tática. Ele diz a Jó, pergunte às gerações passadas e aprenda com a experiência dos seus antepassados. É um movimento de retórica muito comum e muito poderoso. Quando o argumento pessoal não é suficiente, você apela para a sabedoria anônima dos antigos. É uma forma de dizer, não sou eu, Jó, que estou dizendo isso. É a sabedoria de séculos que te condena. E é aqui que a nossa análise aponta para uma ironia gigantesca bem no meio do discurso dele, no versículo 9. Ele diz, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Eu acho isso incrível. Ele admite a limitação radical do conhecimento humano, a brevidade da vida, e na mesma respiração ele age como se tivesse um conhecimento absoluto, divino, sobre a situação específica do Jó. Ele não percebe a contradição. Provavelmente não. Ou, se percebe, a necessidade de estar certo é maior. Essa frase sobre a nossa ignorância serve mais como um floreio poético do que como um princípio de humildade que ele de fato aplica, sabe? Ele usa a sabedoria dos antigos como um escudo. É muito mais fácil, muito mais seguro se esconder atrás de provérbios e ditados consagrados pelo tempo do que fazer o trabalho difícil, arriscado, de se sentar em silêncio, com empatia, ao lado de um amigo cujo sofrimento desafia todas as respostas prontas. A tradição, para ele, não é uma fonte de sabedoria, mas uma coleção de vereditos que já vêm prontos. E, para ilustrar essa sabedoria herdada, ele começa a usar uma série de metáforas da natureza. A primeira é a do papiro e do junco. Sim, nos versículos 11 a 13, são imagens muito eficazes. O papiro e os juncos são plantas que crescem na beira da água. Elas parecem fortes, verdes, cheias de vida, mas a vitalidade delas depende inteiramente de uma fonte externa, a água. Tira a água e elas murcham e morrem mais rápido que qualquer outra planta. A lição é clara. Assim é a vida de quem se esquece de Deus. Podem parecer prósperos por um tempo, mas a base deles é frágil e a ruína é certa e repentina. De novo, uma verdade que, num contexto geral, faz todo sentido. O problema, como sempre com Bildad, é a aplicação. Ele está, sem nenhuma prova, colocando Jó nessa categoria. Ele está dizendo, Jó, você parece um papiro que secou. Portanto, você deve ter se esquecido de Deus. Precisamente. Ele observa o efeito, o sofrimento de Jó e inventa a causa que se encaixa na teoria dele. E ele não para por aí. As imagens vão ficando cada vez mais e mais sombrias. Sim, a imagem seguinte, no versículo 14, é a da teia de aranha. Isso me marcou muito. Ele diz que a confiança do ímpio é como se apoiar numa teia de aranha. É uma imagem tão poderosa. A teia parece uma estrutura, é complexa, tem uma função, mas tenta se apoiar nela, tenta usar como segurança. Ela se desfaz na hora. Ele está dizendo que toda a vida de Jó, sua aparente segurança, sua retidão, era uma ilusão frágil que agora se desintegrou ao primeiro toque da realidade. E a metáfora final, a da planta arrancada, nos versículos 16 a 18, talvez seja a mais cruel de todas. Ela descreve uma planta viçosa, cheia de seiva, cujas raízes se espalham por entre as pedras. Parece o símbolo da estabilidade, da permanência. Inabalável, mas, de repente, ela é arrancada do seu lugar. E aqui vem o golpe final.
o próprio lugar onde ela estava a renega. Diz, nunca ouvi. O que a nossa análise destaca aqui são os conceitos de substituição e esquecimento. Não é só sobre punição, é sobre ser completamente apagado da existência. É a ameaça do esquecimento total, de que a sua vida no fim não significou nada. Isso é aterrorizante. É uma forma poética de dizer, Jó, você vai desaparecer e o mundo nem vai notar que você se foi. Outra planta vai crescer no seu lugar. Depois de toda essa construção, de toda essa retórica, ele chega ao clímax do argumento dele no versículo 20. Sim, e ele o faz, mais uma vez, com uma verdade teológica impecável. Ele declara, Deus não rejeita o íntegro nem dá apoio aos perversos. De novo, quem pode argumentar contra isso? É um pilar da fé. Mas, como a análise aponta com precisão, o erro trágico de Bildade é a sua completa cegueira. Ele está tão apaixonado pela sua fórmula de sofrimento igual a pecado, que a realidade viva, que respira de um homem íntegro sofrendo bem na sua frente, se torna invisível para ele. Ele não consegue conceber que Jó seja o homem íntegro da sua própria frase. Então, as promessas que ele faz no final, sobre a boca de Jó se encher de riso e os inimigos serem derrotados, elas não são um consolo, elas são a isca na armadilha. Exatamente. Elas são a recompensa condicional. São a forma dele dizer, veja, Jó, que futuro maravilhoso te espera. Riso, alegria, vitória. Tudo que você precisa fazer para conseguir isso é concordar comigo, admitir sua culpa, abandonar essa sua teimosia em se dizer inocente e se encaixar na minha teologia. Ele oferece a cura, mas o preço é a integridade de Jó. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui, quando olhamos para o capítulo 8 como um todo, a conclusão da nossa análise é que o discurso de Bildade é uma mistura tóxica. Ele pega ingredientes bons, verdades sobre a justiça de Deus, a sabedoria da tradição, metáforas poéticas, e mistura tudo com o veneno do julgamento humano equivocado e da falta de compaixão. Isso. A análise ressalta que faltam 3 elementos essenciais no discurso de Bildade, e a ausência deles corrói tudo. Primeiro, falta empatia, a capacidade de sentir com o outro, de calar a boca e simplesmente chorar junto. Segundo, falta humildade, a coragem de dizer eu não sei, de admitir que a dor do amigo é um mistério grande demais para suas fórmulas. E terceiro, falta uma visão completa, a perspectiva que nós, leitores, temos de que há mais coisas acontecendo nos céus do que Bildade sonha na filosofia dele. O discurso dele se torna um exemplo, atemporal e poderoso do perigo de se tentar encaixar a complexidade da dor humana na caixa apertada de um sistema teológico simplista. Como Jó reage a isso? A nossa fonte nos dá uma prévia fascinante do que vem a seguir, no capítulo 9. Ele não vai entrar no jogo do Bildade. De forma alguma. E isso é o que torna a resposta de Jó tão profunda. Ele não vai fazer um debate ponto por ponto, dizendo você está errado sobre meus filhos, ou sua metáfora da planta não se aplica a mim. Ele ignora a lógica mesquinha de Bildade e eleva a conversa para um plano cósmico, existencial. Ele vai refletir sobre a grandeza avassaladora e até aterrorizante de Deus e a contrastante pequenez e fragilidade do ser humano. A questão dele não será mais por que estou sofrendo, mas sim como um ser humano falho e mortal pode sequer ter esperança de se justificar diante de um Criador tão incompreensivelmente poderoso. Ele aprofunda a própria dor, mas ao mesmo tempo aprofunda sua busca por um entendimento que está a anos-luz das respostas fáceis dos amigos dele. Essa análise toda deixa a gente com uma reflexão final um tanto desconfortável. O Bildade, muito provavelmente, acreditava ter as melhores intenções. Ele usou os melhores recursos que tinha, princípios religiosos, a sabedoria dos antepassados, verdades sobre a natureza de Deus. E com todo esse arsenal de bem, ele produziu um mal terrível, um julgamento doloroso e fundamentalmente incorreto. Isso me faz pensar em que ponto a nossa confiança naquilo que a gente considera verdade, seja ela teológica, ideológica ou tradicional, deixa de ser uma luz que nos guia e se torna um muro que nos cega para a humanidade
e o sofrimento de quem está bem na nossa frente.